inflação global pós-pandemia, perspectiva de uma recessão global e lembrando que a recessão ela pode redundar, ela pode resultar em deflação, que é ruim, pode resultar em depressão, que é pior ainda, ou em estagflação, que é ainda pior. Então, neste vídeo nós vamos explorar alguns conceitos, fenômenos econômicos e monetários que têm em comum o fato de todos eles terminarem com ão. Inflação, recessão e por aí vai. São variações aí de inflação e recessão e a pertinência de falar desse tema é que a pandemia da Covid-19, mais especificamente a fase aguda da pandemia, deflagrou uma crise mundial que levou num primeiro momento a uma inflação global com a perspectiva de nos jogar em uma recessão global. E recessão e inflação juntas podem dar origem a um outro fenômeno aí chamado estagflação. Então nós vamos falar sobre todos eles aqui nesse vídeo para a gente entender aqui onde é que a gente se situa. Então, começando pela inflação. Então, a inflação é um fenômeno monetário em que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo e leva a um aumento amplo dos preços dos produtos. É importante ressaltar essa questão do aumento amplo, do aumento generalizado dos preços, porque muitas pessoas às vezes falam a inflação dos alimentos, a inflação não sei do quê. O que é uma coisa assim que faz até algum sentido, né, falar de uma inflação setorial, mas quando se fala tipicamente de inflação mesmo, está se falando de um aumento generalizado de preços dos produtos, ou seja, a moeda vai perdendo valor, e esse efeito de perda de valor da moeda, ele pode acontecer por duas razões, que é chamado a inflação de demanda e a inflação de oferta ou inflação de custos. Então aquilo que se chama de inflação de demanda é a inflação causada pelo aumento de dinheiro. Então para a gente entender a inflação como um todo, a gente precisa lembrar o seguinte, que no mundo existem pessoas, existem produtos e essa quantidade de produtos ela não é estática, mas ela também não se multiplica simplesmente por conta da nossa vontade, né? Não é só pensar positivo e vai começar a aparecer comida e coisas por aí. Então, as coisas, elas precisam ser criadas, precisam ser feitas e nós temos pessoas que querem consumir essas coisas. E uma característica da economia como um todo, aliás, uma característica da ciência econômica, é a escassez. Tanto que alguns dizem que a economia é a ciência da escassez. Em inglês o pessoal costuma dizer que a economia é o dismal science, né? A ciência sombria, a ciência triste, porque ela está justamente tratando da escassez, ou, como outros ainda dizem, né? É a arte e a ciência de você tentar combinar bens e produtos limitados com necessidades e desejos ilimitados. Ou seja, todo mundo quer tudo. Todas as pessoas querem ter uma ilha particular no Caribe e todas as riquezas do mundo, só que essas riquezas são escassas, elas precisam ser divididas, distribuídas entre as pessoas, isso nem sempre acontece de uma forma muito igualitária, até porque não tem ilha no Caribe para todo mundo. Então, quando temos essa situação de uma quantidade de produtos e serviços que é pequena em relação às pessoas que querem consumir aquilo, as pessoas começam a competir, elas começam a leiloar. Então, cada vez um vem e fala, não, eu pago mais por esse produto. E o preço vai subindo. É como se fosse o efeito de um leilão. Esse é o efeito da inflação, mas nós temos dois caminhos que podem nos levar a esse efeito, sendo que o primeiro caminho, então, é o caminho da demanda, que é quando, por alguma razão, a quantidade de dinheiro na economia aumenta. Então as pessoas passam a ter mais dinheiro, só que a quantidade de produtos continua a mesma. Então o que acontece?
as pessoas começam a competir por aqueles produtos e o preço dos produtos sobe até chegar num ponto de equilíbrio. É por isso que, a despeito do que dizem alguns políticos aí de orientação mais populista, não adianta simplesmente você imprimir dinheiro e sair distribuindo para as pessoas. Se você faz isso, mas a quantidade de produtos fica a mesma, imediatamente esses produtos chegam num novo preço de equilíbrio acima. Então, imprimir dinheiro, criar dinheiro, não é a mesma coisa que criar riqueza. Então, se alguém que estiver assistindo esse vídeo aqui tem pretensões políticas e uma orientação meio populista, por favor, enfia isso na cabeça de uma vez por todas. Geração de dinheiro não é a mesma coisa que geração de riqueza. E a outra forma de inflação é a chamada inflação de oferta ou inflação de custos, que é quando diminui a quantidade de produtos. A quantidade de dinheiro fica a mesma, mas a quantidade de produtos disponíveis no mercado diminui. É o mesmo efeito. Acontece um desequilíbrio, as pessoas começam a competir por aqueles produtos que hoje estão numa quantidade menor e se dispõem a pagar mais. Quando nós tivemos a fase aguda da pandemia, nós tivemos as duas coisas acontecendo simultaneamente, porque a pandemia causou uma quebra, né, uma disrupção nas cadeias de suprimentos do mundo, então transportes, combustíveis, etc. Isso foi depois potencializado por guerra na Europa, por outros fatores. Então tivemos a combinação de uma inflação de custos, falta de produtos, com uma inflação de demanda que foi causada por governos dando estímulos, governos distribuindo dinheiro para as pessoas. Então é o auxílio emergencial no Brasil, o equivalente ao auxílio emergencial que aconteceu em outros países, e isso nos levou então a uma situação de inflação global. Não foi só aqui no Brasil, inclusive em economias desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares. Aí já, né, eles estão convivendo aí com inflação padrão brasileiro, assim, às vezes já até na casa dos 2 dígitos. Então, isso é a inflação. E existe uma evolução da inflação que é a chamada hiperinflação. Aqui no Brasil nós somos bastante familiarizados, né, com o conceito de hiperinflação, principalmente quem é um pouco mais velho, que lembra da fase de hiperinflação dos anos 80, quando a gente tinha aí inflação na casa de milhares % ao ano, né, em anos 80, começo dos anos 90. E já tivemos no mundo vários exemplos, vários casos de hiperinflação. Não há um consenso, não há uma definição técnica do que é hiperinflação, mas tipicamente se considera nos meios econômicos como hiperinflação uma inflação superior a 50% ao mês. Isso vem de uma definição que foi dada por um economista americano nos anos 50, chamado Philip Kagan, que num livro que ele escreveu e publicou, ele definiu a hiperinflação como uma inflação acima de 50% por mês. Mas não é uma definição oficial, a definição aceita, mas não é uma definição assim super formal. E já tivemos vários casos de hiperinflação no mundo, famosos, como por exemplo na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, que às vezes a gente vê nos livros de história, né, as pessoas levando um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar pão na padaria, coisas do gênero. Aqui o Brasil, nós tivemos nos anos 80 e 90, mais recentemente um caso notável foi Venezuela, em 2018, em que a inflação ficou completamente fora de controle, algo espantoso ali, né? Então isso é a inflação. A recessão é uma queda generalizada da atividade econômica. E assim como no caso da inflação, é importante que seja generalizada, porque a gente pode ter queda de atividade econômica em determinado setor e que não tem nada a ver com a economia como um todo. Então a gente pode falar assim, que por uma questão estrutural, por uma questão de modelo de negócio, às vezes um negócio simplesmente deixa de existir ou ele declina completamente. Então vamos imaginar, por exemplo, quando os computadores começaram a se tornar populares, as fabricantes de máquina de escrever foram todos para o buraco, né? Hoje é uma coisa que ainda existe, mas é uma coisa completamente de nicho, ou seja, um mercado que declinou assim drasticamente. Ou um caso mais moderno, os fabricantes de tablet.
Até alguns poucos anos, todos os fabricantes de eletrônico tinham seus tablets. Quantos fabricantes de tablet restaram hoje? Bem poucos, né? A maioria migrou aí para os smartphones, etc. Então, às vezes, por questões do próprio mercado, a gente tem uma queda de atividade econômica no setor, o que não caracteriza uma recessão. A recessão, no caso, novamente, é uma coisa generalizada, é um efeito generalizado da economia. Outra característica da recessão é que é uma coisa prolongada. Então costuma durar alguns meses, às vezes costuma durar até alguns anos. A métrica para definir o que é recessão, a métrica mais comum, é olhando o PIB. Então quando se tem um PIB, ou melhor, né, o PIB tipicamente na maioria dos países costuma ser publicado trimestralmente. Então quando se tem 2 meses consecutivos de PIB negativo, se diz que há recessão. Então, tem essa queda da atividade econômica medida pelo PIB, mas a gente consegue observar a recessão olhando não só o PIB, que é um indicador de atividade econômica, mas também o emprego, que é outro indicador de atividade econômica, e olhando, por exemplo, o consumo das pessoas. Então, uma recessão típica, o que acontece? PIB cai, emprego cai, ou seja, sobe o desemprego, e o consumo também cai. Tem algumas formas da gente tentar antecipar uma recessão. Uma que é bastante comum é olhando a famosa curva de juros, né, ou a estrutura a termo da taxa de juros, quando a curva fica invertida, ou seja, quando as taxas dos títulos mais longos ficam mais baixa do que as taxas dos títulos mais curtos, indicando que a taxa de juros está ficando menor no futuro. Isso é um indicador clássico de recessão. Praticamente todas as recessões no mundo são precedidas de uma inversão da taxa de juros, porém, não necessariamente essa inversão da taxa de juros é seguida de uma recessão. Então, quando a taxa de juros fica invertida, as pessoas ficam preocupadas, nossa, isso aqui pode ser o prenúncio de uma recessão. Pode, mas não necessariamente. Muitas vezes acontece da curva de juros se inverter, mas a recessão não vem. A título de curiosidade, no exato momento em que eu gravo esse vídeo, a curva de juros americana está invertida. E há um grande receio de uma recessão nos Estados Unidos, mais que isso, uma recessão global, aqui no ano de 2023. O fato da curva de juros estar invertida, obviamente, é um grande fator de preocupação para isso. Uma curiosidade sobre as recessões. As recessões, já aconteceram muitas recessões ao longo aí dos séculos, na verdade, mas elas vêm ficando mais curtas. Dos anos 80 para cá, as recessões elas têm ficado cada vez mais curtas, tipicamente elas estão durando meses ou no máximo alguns poucos anos. No passado costumava durar mais que isso. E isso em grande parte acredita-se ao uso de instrumentos por parte dos governos, de intervenções do governo por meio de políticas fiscais, ou seja, estímulos, políticas monetárias, diminuir taxa de juros, e outras medidas de proteção social contra o desemprego, como, por exemplo, seguro-desemprego, para tentar manter a pessoa com renda, ainda que temporariamente. Então, acredita-se a essas coisas o fato das recessões estarem ficando mais curtas. E aí é aquela hora da gente pensar aqui como investidores céticos mesmo, né? Mas será que é isso que está fazendo as recessões ficarem mais curtas? Ou será que elas estão ficando mais curtas? Então, sim. As recessões dos anos 80 para cá estão de fato ficando mais curtas no mundo todo, de forma generalizada. Isso não é uma opinião, isso é algo baseado em evidências. Agora, se elas estão ficando mais curtas por conta desses instrumentos dos governos, a gente não sabe. Há uma certa correlação aí, mas a gente não sabe dizer com certeza se é isso que está fazendo com que as recessões fiquem mais curtas. A recessão ela pode ter alguns desdobramentos interessantes. Um desses desdobramentos é aquilo que se chama de depressão econômica. E tem uma piada muito antiga que diz que a diferença entre recessão e depressão
é que recessão é quando o seu vizinho perde o emprego e depressão é quando você perde o emprego. Naturalmente é uma piada tentando juntar aí o conceito de depressão econômica com depressão sintoma, né, saúde mental. Mas enfim, piadinhas infames à parte, o ponto é que a depressão econômica é uma recessão ainda piorada, ainda mais profunda e tipicamente mais longa. Também não há um consenso sobre o que é uma depressão. Diferentemente da recessão, que tem uma métrica, né? Então se fala assim, 2 trimestres de PIB negativo consecutivos configuram uma recessão, na depressão não tem uma métrica para isso, né? Vira um consenso meio tácito. Então um caso clássico de depressão, que é muito conhecido, foi a depressão americana, que eventualmente virou depressão mundial, na década de 20, década de 30 do século passado, naquele período que foi mais ou menos do crash da Bolsa de Nova York em 1929 até o começo da Segunda Guerra Mundial, fase que ficou conhecida como Grande Depressão. Tá? O epicentro disso foi nos Estados Unidos, né? Ali que a coisa pegou mais, até que o começo foi ali com o crash da Bolsa de 29, só ressaltando assim, que não foi o crash da Bolsa que causou a Grande Depressão, o crash da Bolsa foi um sintoma, tá? Mas foi uma recessão prolongada de aproximadamente 10 anos e que, segundo os historiadores e estudiosos aí, acabou plantando as sementes que levaram o mundo eventualmente à Segunda Guerra Mundial. Mas então não há uma definição quantificável do que é depressão. Outro desdobramento da recessão é o oposto da inflação, que é a deflação. Deflação é quando os preços caem. Então, se na inflação ocorre um aumento generalizado dos preços de produtos e serviços, na deflação ocorre o contrário, ocorre uma queda generalizada dos preços, o que, pensando do ponto de vista de consumidor, fala, nossa, isso aqui deve ser uma maravilha, o paraíso é o lugar da deflação. Pois é, não é tão paradisíaco assim, porque a deflação tipicamente é uma consequência da recessão. Então, por exemplo, eu gosto de fazer uma comparação, né, fazer uma metáfora aqui, dizendo que a inflação é como se fosse a pressão arterial. Então, todos nós temos que ter uma certa pressão arterial. Se a gente tem uma pressão arterial muito alta, nós vamos morrer, uma hipertensão. Agora, se a gente não tem nenhuma pressão arterial, a gente já morreu. Então, existe um certo nível de pressão arterial que mostra que nós estamos vivos e saudáveis. E inflação é um pouco desse jeito. Um pouquinho de inflação é um sinal de que aquela economia está viva. Uma inflação exagerada é uma coisa complicada. Já a ausência de inflação ou a deflação é um sinônimo, é um sinal de economia recessiva, de economia parada. No Brasil, recentemente, no ano passado, nós tivemos alguns meses de deflação, mas foi uma coisa mais pontual. Agora, um período bem longo de deflação, o que seria, assim, em conjunto com uma recessão, talvez assim, mais do que alguns meses, isso geralmente é uma coisa muito ruim, tipicamente é uma coisa muito ruim, porque os preços caem por quê? Porque as empresas não estão vendendo. Então as empresas não estão vendendo seus produtos, geralmente não estão vendendo porque as pessoas estão sem dinheiro, estão sem renda, sem emprego, então elas têm que diminuir o preço dos produtos, as vendas caem por conta disso, né? Tem que diminuir preços, a empresa vende menos, acaba tendo que demitir mais gente, vira um ciclo, né? Vira uma espiral negativa aí que vai aprofundando essa recessão, eventualmente levando até uma depressão. O último fenômeno aqui dos fenômenos econômicos que terminam em ão é a estagflação. A estagflação provavelmente é o pior de todos, é o cenário do pesadelo aqui, que é quando se junta a recessão com a inflação. Estagflação vem de estagnação, né? Recessão combina com estagnação econômica e bota a inflação ali junta. E uma curiosidade, até algumas décadas, acreditava-se que a estagflação era uma impossibilidade teórica,
porque não daria para combinar recessão, economia parada, as pessoas sem dinheiro, não comprando nada, e ao mesmo tempo preço subindo. Então se falava, ó, não tem como combinar essas duas coisas, é impossível, né? Acreditava-se que era uma impossibilidade teórica, inclusive tem um modelo econômico bastante famoso chamado curva de Phillips, que associa a inflação com emprego. Então emprego, que é um indicador de atividade econômica, quando o emprego está alto, a inflação tende a subir junto. É um dos modelos mais famosos da economia, e que ele acaba sendo meio refutado aí pela estagflação. Se acontece estagflação, mostra que aquele modelo não é tão perfeito. Estagflação é um fenômeno raro, não é uma coisa definitivamente comum e não é uma coisa bonita de se ver, mas nós tivemos no mundo nos anos 70. Nos anos 70 nós tivemos aí um processo que começou com uma inflação global, teve aí choque de petróleo, de energia, etc. Essa inflação global foi sucedida por uma grande recessão, por um grande aumento de taxas de juros no mundo todo e que acabou culminando na tal da estagflação. Então é uma coisa, assim, um cenário extremamente negativo que junta aí o pior de dois mundos, né? Então, lembrando, acreditava-se que isso era uma coisa impossível e nos anos 70 efetivamente aconteceu. Então, neste vídeo nós vimos aí 5 fenômenos econômicos / monetários aí, conforme o caso, né, que todos eles terminam em ão e muitos deles estão bem presentes neste momento. Então, inflação global pós-pandemia, perspectiva de uma recessão global e lembrando que a recessão ela pode redundar, ela pode resultar em deflação, que é ruim, pode resultar em depressão, que é pior ainda, ou em estagflação, que é ainda pior. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar as notificações, deixa aí o seu comentário, coloca a sua sugestão de tema, o que você gostaria de ver aí ao longo de 2023. Vamos ter muito tempo aí pela frente para a gente explorar conteúdos, explorar interesses. Aproveita aí o espaço dos comentários, que é um espaço seu, e a gente se vê num próximo vídeo.